Olá, olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um documentário aqui no canal e aproveitando que a gente tem um tabu que pode cair nessa temporada, a gente vai conversar sobre tricampeões do Super Bowl. E nunca teve um tricampeão do Super Bowl nessa altura do campeonato, até por essa temporada que o Kansas City Chiefs foi o primeiro bicampeão desde 2004. Aí a gente, obviamente, começa a conversar mais sobre isso, sobre esse tabu. Bicampeão aqui são 2 anos consecutivos e 3 anos consecutivos, o que os americanos chamam de three-peats, nunca aconteceu no Super Bowl. É a chamada maldição de Vince Lombardi. O troféu do Super Bowl recebe o nome do lendário icônico, um dos maiores da história, treinador do Green Bay Packers, Vince Lombardi, e desde que ele foi bicampeão em 1967, o máximo que outros treinadores conseguiram, que outros times conseguiram, foi ser bicampeão. Ser tricampeão na NFL nunca aconteceu no Super Bowl. Mas vale, claro, um disclaimer, porque o último tricampeão também é o Vince Lombardi. Então, em certa medida, é uma outra forma de ver essa maldição. Os Packers com o Vince Lombardi foram campeões da NFL em 65, mas naquela ocasião ainda não existia o Super Bowl. O primeiro Super Bowl acontece na temporada de 66 entre Chiefs e Packers, justamente o Kansas City Chiefs do Lamar Hunt, cujo filho administra ainda o time, né, o Clark Hunt, e os Chiefs com o Mahomes estão brigando para serem os primeiros tricampeões da história do Super Bowl. Então, pensando nisso, a gente resolveu fazer um documentário aqui para vocês com os 5 times que chegaram mais próximo de serem tricampeões do Super Bowl. Venham com a gente, antes de mais nada, claro, a gente lembra que esse vídeo é trazido a você pelos nossos membros. Então, a você que é membro do canal, muito obrigado. É graças a vocês que a gente pode fazer aí vídeos bem legais e diferentes um pouco de comentar resultado de jogo e tudo mais. Se preparem, viu? Porque nessa temporada vem ainda mais. Então clica aqui embaixo em Join, faça parte do Curte Plus, nosso sistema de membros, para ter acesso mais cedo a esses documentários e também para ajudar a gente a produzi-los. Vamos então para o 5º lugar. O New England Patriots de Tom Brady e Bill Belichick chega na temporada de 2005 com o bicampeonato depois de vencer o Super Bowl 38 contra os Panthers e o Super Bowl 39 contra os Eagles. Na temporada de 2005, os Patriots entram o ano também como um dos favoritos. Só que não é bem assim que a coisa se desenrola, né? A maldição do tricampeonato, ela começa a acontecer e acontecer durante toda a temporada. Os Patriots naquele ano tiveram bastante inconsistência no lado defensivo, passou longe de ser o melhor ano do Brady, inclusive, e também foi um time que sofreu com várias lesões importantes. New England terminou aquela temporada com 10-6 de campanha, e aí, chegando nos playoffs, o primeiro jogo foi uma tranquilidade total contra o Jacksonville Jaguars, e o segundo jogo foi no Colorado, contra o Denver Broncos, que em outros momentos da era Brady-Belichick também seria uma pedra no sapato aí da dupla. Tom Brady chegou nesse jogo sem nenhuma derrota em pós-temporada. Em 2001, 2003 e 2004 ele venceu todos os jogos que começou. Bom, até aquele momento. Mais erros aconteceram naquela partida, um fumble do Kevin Faulk, uma interceptação do Brady retornada para touchdown pelo Champ Bailey, um dos melhores cornerbacks de sua geração, inclusive, que é um nome que a gente precisa elogiar mais. E com isso, derrota do New England Patriots naquela partida por 27-13, marcou a eliminação dos Patriots. Os Broncos jogariam contra os Steelers na final da AFC, perderiam. Os Steelers serão campeões não só da Conferência Americana, mas do Super Bowl 40 naquele ano. Os Patriots voltariam fortes de 2007 em diante, naquele ato da dinastia, né? Tem o primeiro ato da dinastia que é de 2001 a 2004, e essa primeira perda de fôlego começa em 2005 e começa realmente a querer acabar na década seguinte só, né? New England volta ao Super Bowl em 2011, perde de novo para os Giants, e em 2014 com aquela interceptação do Malcolm Butler dentro da endzone, basicamente, né? Começa o movimento dentro da endzone. New England finalmente conquista o 4º título, mas o sonho de ser um tricampeão, 3 anos consecutivos, 2003, 2004 e 2005, isso acaba naquela noite em Denver. O Miami Dolphins é o único campeão da história do Super Bowl de maneira invicta. Venceu os 14 jogos da temporada regular, na época eram 14, passou por cima de todo mundo nos playoffs. Os Dolphins, que eram atuais vice-campeões, por que eu tô falando vice-campeões? Você é doido? Vice-campeões em 71 e em 72 amassam todo mundo e são campeões aí do Super Bowl de maneira invicta. Os Dolphins ainda venceriam o Super Bowl de novo em 73 e tinham um time muito azeitado aí com Larry Csonka correndo com a bola, Boone Conte comandando o linebacker, a chamada No Name Defense. Aquela defesa dos Dolphins do início dos anos 70, ela tem um quê de Denver Broncos de 2024, né? Uma defesa com menos nomes
de impacto. Claro que a gente tem o Patrick Surtain, mas para além dele, nomes que apareceram mais nessa temporada, né? O Zach Allen e o Nick Bonito. Bom, de qualquer forma, os Dolphins voltaram após a temporada em 74 e acabaram enfrentando o então Oakland Raiders. Eu sei que é esquisito falar Oakland Raiders, né? Porque o time já foi Los Angeles, Las Vegas, hoje é Las Vegas, mas o então Oakland Raiders, de John Madden e de Ken Stabler. E com um pouco mais de 1 minuto para o final do jogo, os Raiders estavam perdendo, e aí num ato de desespero ou de intuição, o Ken Stabler lança um passe na endzone com 200 milhões de pessoas, um mar de mãos. Isso vira touchdown dos Raiders. Essa jogada, inclusive esse jogo é eternizado como Sea of Hands, mar de mãos, em relação à jogada que decide a partida. Com isso, o sonho dos Dolphins de vencer o Super Bowl acaba ficando um pouquinho para trás, com o tricampeonato indo por terra contra os Raiders. A AFC naquela época, ela era muito concentrada em basicamente 3 times: Dolphins, Raiders e Steelers, e eles meio que foram se alternando como campeões aí até o final da década. Miami vence 72, 73, os Steelers vencem 74, 75, os Raiders 76, e aí em 77 aparece o Denver Broncos, mas 78, 79 continua aí nas mãos dos Steelers, com a grande dinastia que Pittsburgh teve nos anos 70. Aliás, vamos falar dela e escolher um dos bicampeonatos para seguir aqui. Vamos para o terceiro lugar. A mais dominante defesa dos anos 70 é a do Pittsburgh Steelers. E os Steelers não foram tricampeões também. Tiveram 2 chances para isso. Mas eu acho que a melhor possível é na temporada de 1976. Porque em 76 a defesa estava mais jovem, as peças como um todo mais jovens, né? No início dos anos 80 a gente tem os últimos suspiros aí da dinastia do Pittsburgh Steelers. Pois bem, os Steelers venceram em 74, venceram em 75 e em 76 eles começaram o ano com 1 vitória e 4 derrotas. Foi um quê de tumulto, talvez um pouquinho de salto alto, seja como for, a equipe conseguiu se recuperar. E nos últimos 9 jogos da temporada, e presta atenção no que eu vou dizer porque é completamente absurdo, nos últimos 9 jogos da temporada 76, os Steelers tomaram 28 pontos. Não, eles não tomaram até 28 pontos. São 28 pontos em 9 jogos. E aí eles classificaram, foram para os playoffs, parecia que seriam inevitáveis, mas não foram. Desta vez, John Madden e os Raiders conseguiram a vitória sobre os Steelers. Pittsburgh estava desfalcado, jogo terrestre muito fragilizado, e na época ter um jogo terrestre fragilizado era quase uma sentença de morte em pós-temporada. O Blair não jogou, Franco Harris não jogou, Terry Bradshaw não teve uma grande partida, 3 sacks e 1 interceptação, e os Raiders finalmente conseguiram bater Pittsburgh na pós-temporada. Vale lembrar que anos antes, é com um jogo contra os Raiders, que é considerada a maior jogada da história da NFL, recepção imaculada, que começa aí a ignição da dinastia dos Steelers em 72. Naquele ano seriam os Dolphins os campeões, mas a dinastia começa para valer naquela recepção imaculada do Franco Harris, que não joga em 76 contra os Raiders. Os Steelers conseguiram se reagrupar no final daquela década e em 78 e 79 foram bicampeões. Mas tricampeonato não rolou. E em 80 foi ainda mais longe. O mais possível era naquele ano de 76, mas tinha um Oakland Raiders no caminho. Eu tenho certeza absoluta que o Jerry Jones daria tudo para voltar para o meio dos anos 90. Eu também gostaria, porque eu acho uma época muito mais interessante. Como vocês estão carecas de saber, é a minha década preferida. Mas para o Jerry Jones, certamente, ele já tentou muitas vezes voltar para aquela época, né? Tentando refazer os triplets aí, né? Que era um trio fantástico ofensivo. Troy Aikman de quarterback, Michael Irvin de wide receiver e o Emmitt Smith como running back. Pois bem, foi esse núcleo que ajudou Dallas a ser campeão do Super Bowl em 92 e 93, nos 2 casos contra o Buffalo Bills. E para chegar no Super Bowl, o Dallas Cowboys bateu o San Francisco 49ers na final da NFC em 92 e em 93. E isso era, né, uma questão enorme para o Steve Young, porque o que o Joe Montana conseguiu fazer em 81, ou seja, vencer Dallas numa final de conferência, o Steve Young não estava conseguindo fazer. Para 94, o Joe Montana estaria já em outro time, no Kansas City Chiefs, já estava lá, os 49ers inclusive perdem para o Kansas City Chiefs do Joe Montana fora de casa, tem outra derrota bem amarga naquela temporada contra os Eagles, mas tiveram o mando de campo na final da NFC. Final essa da NFC que era amplamente considerada na época como o Super Bowl antecipado. Por mais que ainda houvesse poder de fogo no lado da Conferência Americana, basicamente na época todo mundo sabia que o campeão do Super Bowl provavelmente viria de quem vencesse o duelo entre San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. E dessa vez, no Candlestick Park, as coisas foram muito mais agradáveis para São Francisco.
No primeiro quarto, uma avalanche de pontos, os 49ers conseguiram colocar 21-0 com 7 minutos do primeiro quarto. Aí restou o Dallas Cowboys tentar buscar e quase conseguiram. O jogo foi 38-28 e foi marcado por uma jogada bastante polêmica, uma interferência de passe, que eu acho que foi, inclusive, do Deion Sanders, grande chegada para aquela temporada em São Francisco, em cima do Michael Irvin. O Michael Irvin, até hoje, ele não se mostra muito contente em relação a essa marcação por parte da arbitragem. Seja como for, finalmente, na era Steve Young, os 49ers venceram os Cowboys, especialmente considerando os playoffs, e São Francisco venceria o Super Bowl aí semanas depois contra o San Diego Chargers, uma das melhores atuações ofensivas de um time no Super Bowl, no caso o Super Bowl 29. Dallas iria se reagrupar para os anos seguintes, o Deion Sanders ia pular o muro do CT e iria para os Cowboys, e aí com Barry Switzer de treinador e ainda com o Jerry Jones de dono / general manager, os Cowboys venceriam o Super Bowl em 1995. Curioso notar que São Francisco vence o Super Bowl em 94, Dallas vence em 95, e essas são as últimas vezes que os dois times vencem o Super Bowl. Claro, São Francisco ainda voltaria ao Super Bowl mais recentemente na temporada de 2023, só que depois desse título de 95 ainda, com Aikman, com Irving, com Emmitt Smith, que é um dos melhores running backs de todos os tempos, aliás, os Cowboys sequer voltariam ao Super Bowl. Ou melhor, sequer voltariam a uma final de conferência. Então, essa final de conferência de 94, derrota contra São Francisco, é a penúltima final de conferência que os Cowboys têm na sua história. Desde então, 95 é a última vez, e dali pra frente é só decepção para o torcedor dos Cowboys e principalmente para quem assina os cheques e talvez o maior responsável de tudo isso, que é o Jerry Jones. E o primeiro colocado é o San Francisco 49ers de 1990. Os 49ers tiveram uma temporada avassaladora, talvez o melhor ano de vários daqueles atletas que marcaram história em São Francisco. Joe Montana, talvez o melhor ano do Jerry Rice, é um pouco demais, porque 87 é bizarro por parte dele, mas boa parte das peças estava azeitada, e azeitada até não poder mais. Os 49ers enfrentariam o New York Giants na final da Conferência Nacional. E claro, foi uma rivalidade nos anos 80, também os Bears tinham times que chegavam longe em pós-temporada, Washington também a mesma coisa, mas naquele caso os Giants estavam jogando fora de casa, com um running back que ninguém sabia muito bem quem era, o Otis Anderson, que também já estava no crepúsculo de sua carreira, e não era com o Phil Simms, era com o quarterback reserva, Nick Foles, ou melhor, a versão Nick Foles daquela época, o Jeff Hostetler, só que um grande plano de jogo defensivo feito pelo Bill Belichick, todo um esquema, um game plan feito pelo Bill Parcells para controlar o jogo, acabou pendendo a partida em função do New York Giants. Os Giants chegaram naquele jogo bastante desacreditados, foi um jogo tenso, decidido por detalhes, São Francisco liderava por 13-12 no último quarto, parecendo até no controle, até que um fumble do Roger Craig mudou tudo. Na sequência, os Giants chutaram um field goal pelo Matt Barr e venceram por 15-13. Tem um destaque nessa partida, um ponto de exclamação que não é nem de perto uma nota de rodapé. O Joe Montana sofre uma pancada muito forte pelo Leonard Marshall e ele vai ao chão e todo mundo assistindo sabia que não tinha sido nada tranquila a pancada que ele tomou. Pois bem, essa pancada tira o Joe Montana das próximas temporadas. Ele voltaria apenas na temporada de 1992. E isso aconteceu em 1991. Janeiro de 1991. Pois é. Então, isso acabou encerrando, essa final de conferência basicamente encerra a passagem do Joe Montana como quarterback dos 49ers. Ele chegaria a jogar de novo, claro, por São Francisco, mas seria o início da transição, porque com ele fora de combate, o Steve Young acabaria se tornando o quarterback do time e conduziria o San Francisco 49ers ao título no Super Bowl 29 em 94, passando pelo Dallas Cowboys, que é o segundo da nossa lista. E aí, meu povo? O que vocês acham dessa lista? Subiriam alguém? Desceriam alguém? Aqui esse time dos 49ers de 90 era muito dominante, o time de 89 foi absurdo, é um dos melhores times da história da NFL, o San Francisco 49ers de 89, diga-se, e amassam no Super Bowl, inclusive, o Denver Broncos. Claro que você pode discordar da nossa lista, concordar, usa os comentários para isso, e se você quiser mais documentários, tem a playlist no final aqui dos nossos documentários históricos, assista, e se você quer ter acesso antecipado à Van Premiere, assine o Like Plus, porque aí você assiste mais cedo esses documentários. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Tchau.